Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Nós vamos dar então andamento ao que a gente vem conversando na disciplina de projetos de sistemas, tá bom? Esse vai ser o último diagrama OML que nós vamos observar com mais atenção, cujo objetivo, novamente, não é nem fazer a documentação do sistema, mas fazer a documentação da regra de negócio, tudo bem? Esse é o tipo de coisa que, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, ele não se altera, ou seja, normalmente a gente tem procedimentos dentro de uma empresa e a gente vai tentar desenvolver uma peça de software que resolverá essa determinada demanda. Então, muito provavelmente essa demanda ela não sofre grandes alterações, não é comum que se tenham grandes alterações. Então é por isso que a gente costuma elaborar um diagrama usando aí o recurso da OML, e isso vai nos auxiliar depois a fazer o processo do code, né, o processo da codificação. Então é por isso que a gente estuda essa ferramenta. Estou só remetendo aí a vídeos antigos que eu já lancei no AVA da disciplina, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente continuar um pouquinho aqui. Então, a ferramenta que a gente vai conhecer hoje, vai utilizar com um pouco mais de propriedade, talvez vocês já tenham visto em análise de sistemas, mas se chama diagrama de máquina de estados, beleza? E esse diagrama, ele consegue ser utilizado, como eu mencionei, não só para representar o estado de um objeto no sistema, mas também para representar o estado de um objeto dentro do domínio de negócio, que para nós vai ser o objetivo, ou seja, você primeiro documenta o funcionamento desse objeto no negócio e isso vai auxiliar na codificação do objeto e seu comportamento dentro do sistema. Por isso que é interessante. Muitas pessoas às vezes descartam o OML no sentido de não quero mexer com isso, porque eu não vou trabalhar com isso, eu não vou mexer com isso, a empresa não sei o que. Muitas vezes a gente tem que levar em consideração que você pode estar criando seu próprio negócio, você pode estar desenvolvendo seu próprio negócio, e isso te dá uma abstração na forma de você pensar. Isso auxilia você a organizar na sua cabeça e prevenir conflitos e problemas, tá, que podem surgir ao longo do desenvolvimento porque você não fez um bom planejamento. Isso também auxilia muito na etapa do entendimento do domínio do negócio. E a gente tem que levar em consideração que num cenário perfeito você vai ter analista de negócios, analista de sistemas, engenheiro de sistemas, o programador, mas na prática a gente sabe que no Brasil existe sim um grande acúmulo de funções por parte dos desenvolvedores. Então é bem comum a necessidade do programador acabar precisando entender ele a regra de negócio e frequentemente ele não tem um analista de negócio na própria empresa para tirar dúvidas, então ele acaba tendo que fazer esse meio campo com o próprio cliente. Então para isso ele precisa ter uma noção do assunto com o qual ele está falando, tá bom? Então, rapidamente, o diagrama de máquina de estado é um diagrama comportamental do OML, ou seja, ele não é estrutural. O objetivo dele não é registrar como será a estrutura. O objetivo dele é analisar qual é o comportamento de algo. Então, ele não é um diagrama estático, ele é um diagrama dinâmico, ele indica movimento, tá? Apresenta os estados do seu sistema, ator ou entidade que você está estudando. E os fluxos representam quais são os eventos que provocam essa mudança de estados. E aí você pode englobar praticamente todos os elementos dentro do sistema, você consegue utilizar esse diagrama, tá bom? Esse é um exemplo muito simples, mas é porque eu gosto de não ficar só na teoria e mostrar os exemplos para vocês. Aqui nós temos uma autenticação de login, beleza? Um processo de login. E a gente vai pegar esse processo de login e destrinchar ele em dois possíveis estados. Aguardando o deslogado, ou seja, você não fez login ainda, e logado. Então você só pode ter esse usuário em dois tipos de estado diferentes. Então eu posso muito bem usar a ferramenta do StarOML que eu apresentei para vocês no vídeo da semana passada e desenvolver esse maravilhoso diagramazinho aqui bonito, onde nós estamos aguardando o login, que seria um estado inicial. Observem a bolinha aqui do início do OML. Então ao iniciar a gente já cai nesse primeiro cara aqui. Eu vou ser sincero, eu até prefiro o termo deslogado do que aguardando o login, tá? Quem aguarda é um observador, isso é padrão de projeto, a gente não vai entrar nisso agora. Vamos falar na disciplina, mas não vamos entrar agora. Então vamos considerar aí que na verdade ele é deslogado. Estamos aguardando, ou seja, estamos com uma condição de repetição, estamos avaliando a condição se ele conseguiu fazer o login. No momento que ele fizer o login, observa que eu tenho uma condição aqui, ele cai no estado de logado. Aqui inclusive a gente podia estender, mas eu quis fazer um diagrama bem curtinho só para a gente mastigar. Mas de qualquer forma, depois de logado, você pode ter ali também uma série de funções realizadas ao estar logado e também o ato de fazer o logoff, retornando ele para o estado de aguardando o login ou deslogado, tá bom? Mas eu achei que era um modelinho mais simples aí para a gente começar a dar uma olhada. Observe então
que isso aqui não está relacionado com o número de páginas que existe no seu sistema, o número de telas que existe no sistema. A gente está simplesmente controlando uma entidade, que no caso é a entidade login, que na verdade poderia muito bem ser um objeto do seu sistema, tá? E como ele se comporta com a passagem do tempo e quais são as ações que promovem a mudança desse estado. Se a gente pegar o exemplo da visão geral dos sistemas que eu coloquei para vocês na semana anterior, a gente pode pegar um exemplo aqui. Vamos dar uma olhada. Olha o ciclo de vida do livro nessa nossa livraria virtual. A gente inicialmente tem um livro, ele é disponibilizado no catálogo, tá? Através do fornecedor, né? A livraria então pode encomendar o conjunto de cópias desse livro. Quando a encomenda chega, o livro é adicionado no estoque e vai para o departamento lá da remessa, né? E depois que o livro é enviado, você baixa ele do estoque, tá? Eventualmente, os livros enviados podem retornar, por exemplo, em função do endereço incorreto ou da ausência de uma pessoa para receber essa encomenda. E aí, nesse caso, a livraria entra em contato com o comprador e, conforme for, cancela a venda ou faz o reenvio do produto, tá bom? Então, o livro vai ser considerado definitivamente entregue quando houver uma confirmação de entrega pelo correio. Então, aqui a gente tem um exemplo de um diagrama que representa quais são os estados desse nosso livro. Então, o livro poderia ter um controle de estados dentro do nosso sistema, tá? E depois, na próxima parte do conteúdo, a gente vai entrar na parte da codificação. Eu posso mostrar para vocês como trabalhar com isso. A gente cria uma enumerada, a gente pode usar o Java que vocês já têm uma fluência, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho um livro, assim que ele for disponível em catálogo, a gente pode colocar um estado para ele com esse nome, tá? Caso ele sofra uma encomenda, ou seja, caso alguém encomende esse livro, ele vai para o estado encomendado, tá? E no momento em que ele chega no nosso estoque, a gente troca o estado dele para em estoque. Observa que esses estados nos permitem controlar como esse livro está atualmente, aonde ele está e como é que eu faço para encontrar ele. Então isso nos dá muito mais controle sobre o nosso objeto, tá? A partir do momento que ele está em estoque, ele de lá não sai. Então nós podemos o quê? Colocar ele no pedido. Na hora que você adiciona ele dentro de um carrinho e faz uma compra, ele gera uma venda dentro do sistema, né? No caso, a loja está vendendo para alguém, então ele gera uma venda, troca o estado dele para vendido, por exemplo, e depois do vendido, no momento que ele for colocado numa remessa e enviado, então ele troca o estado para enviado. Então, observem que eu tenho muita facilidade de observar que se o item está no estado vendido, ele está no nosso estoque, mas já foi reservado para venda, porque ele não está mais com o estado em estoque, ele está com o estado vendido, ou seja, ele já passou por um processo de pedido de venda, foi feito esse pedido, foi confirmado o pagamento, então se ele está no vendido eu já tenho certeza disso, porém não saiu do nosso estoque ainda, porque ele está como enviado. Agora, se o estado estiver enviado, eu tenho certeza de que ele já não está mais na minha empresa. Então observem que esses estados nos permitem controlar melhor o nosso fluxo. Agora, do estado enviado, nós temos duas possíveis alterações. Ele pode ter uma confirmação de entrega, e aí a gente simplesmente encerra ele, ou então poderia até colocar um estado extra entregue, e aí depois finaliza o fluxo dele, né, para não deixar ele pendente. Ou então a gente pode colocar ele em devolvido, caso haja uma tentativa e não seja possível finalizar. Depois de devolvido, ele volta para o estado de enviado, ou seja, a partir do momento que a pessoa confirmou que quer a devolução, eu mando o livro de novo para ele e o em trânsito a gente chamou de enviado, podendo dar problema de novo ou podendo finalizar. Mas do devolvido, caso a pessoa faça o cancelamento de venda, eu posso marcar ele como em estoque, ou seja, ele saiu do pedido de venda, logo ele está em nossa posse, disponível para ser comprado por uma nova pessoa que acesse a página. Beleza? Então isso aqui me dá um controle preciso do meu objeto livro e todos os possíveis estados, assim como todas as possíveis alterações de estado que ele vai sofrer dentro do meu sistema. Observa que aqui eu não mexi com a parte de sistema. Nós não estamos falando de classe, não tem nome de método, a gente não adicionou essas informações ainda. Tá bom? O nosso objetivo aqui é entender o negócio da pessoa. Ter esse documento em mão te dá uma informação precisa do funcionamento dessa livraria. Tá bom? Não tem como ter dúvidas. É o tipo de documentação que você bate o olho e você entende como funciona, não tem muita chance de dar errado. Também é o tipo de documentação que você facilmente apresenta para o dono da livraria ou para a pessoa que trabalha no setor lá de vendas da livraria ou do estoque
E o cara rapidamente pode olhar esse documento, como a gente falou num vídeo anterior, ou seja, é uma programação de altíssimo nível, e ele vai olhar e falar, opa, isso aqui está errado, ó, isso aqui não era para acontecer, isso aqui era para mudar, não sei o quê. E ele vai facilmente te identificar o que aconteceu de errado. Talvez uma condição errada, talvez uma mudança de estado errada. Então isso é muito importante para que você consiga conversar com o teu cliente e tomar as decisões necessárias. Então aqui a gente não necessariamente fala de implementação ainda. Aqui a gente está entendendo como a livraria funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo porque já deu 10 minutos, depois a gente continua a melhorar esse modelo, porque ele ainda não está completo conforme a visão geral dos sistemas. Então esse foi um momento inicial, um vídeo inicial, eu vou encerrar por aqui, no próximo a gente melhora ele, a gente faz um refatoramento, tá bom? Valeu pessoal, grande abraço!